Fala, meus amigos, pós-jogo aqui de Real Madrid e Mônaco, e que partida pro clube espanhol, né? Deu um verdadeiro atropelo no Mônaco, se tornou o segundo colocado na Champions League, naquela classificação de liga geral, e foi um jogo para realmente lavar a alma dos craques do clube que vinham sendo muito cobrados. Pós-Supercopa da Espanha, o clima é muito conturbado, Xabi Alonso demitido, parte da torcida ali do Real Madrid acha pensa que o Xabi Alonso merecia continuar e tal. Talvez muito pela identificação, por ele ter jogado no clube, foi um grande meio-campista, mas como técnico eu acho que não deu liga não. Apesar de ser um cara jovem, que poderia proporcionar ainda muitos anos para o Real Madrid contrata o Xabi Alonso ali para tê-lo por muitos anos, ser um técnico ali para os próximos 10 anos, sei lá. Poderia ser, ele é muito jovem ainda. Mas a verdade é que esse casamento esse casamento que poderia ser perfeito acabou não durando nada. Foram meses ali, de muita teimosia mesmo do Xabi Alonso, parece, né? E o clube encara ali o Barça na final da Supercopa. Já era falado que o Xabi Alonso não resistiria a uma derrota pro Barcelona, e foi o que aconteceu. Dito e feito, eles sobem o Álvaro Arbeloa, mas o Arbeloa dá um azar, né? Logo no primeiro jogo já é eliminado da Copa do Rei pelo Albacete. E aí todo mundo falando, pô, trocou 6 por meia dúzia, o Arbeloa tá voando que nem sapo. Mas se você for pegar o histórico mesmo desse tipo de partida, com time misto, porque assim, Copa do Rei, o Real Madrid não dá muita bola, né? Digamos assim. E ó, pelas minhas contas aqui, dia 17 do 12, o Real Madrid penou para vencer o poderoso Talavera. Então, assim, não é uma coisa que começou com o Arbeloa não vale nada, é muito ruim. Esse jogo contra o Mônaco prova isso. Talvez essa partida contra o Mônaco seja uma coisa que o Xabi Alonso nunca conseguiu fazer. Com ele, o clube sempre deu a impressão, os jogadores ali, né? Sempre deu a impressão de estar uma coisa pesada, uma coisa meio... Se fosse uma expressão facial, seria meio uma carranca, né? Uma coisa pesada, deprimente, o que foi o Real Madrid do Xabi Alonso. Ele com sempre aquela intenção de ser o dono da razão. Essa é a impressão que passa, né? Sempre querendo debater contra os principais jogadores. E num clube que tem um vestiário tão pesado, um vestiário cheio de craques, cheio de caras campeões, como ele foi no passado, isso não ia funcionar. E eu acho estranho, porque é um cara que conhece de vestiários. Pô, foi jogador, grande jogador, venceu de tudo. Copa do Mundo, Champions, Eurocopa também. E o cara chega no vestiário, sei lá, parece que esquece. Viveu ali tempos no Leverkusen, onde os jogadores eram menores do que ele. E aí você vai pro Real Madrid, tem que abrir a mente pro que é aquele vestiário. Pô, tem cara ali que decidiu Champions League 2 vezes. Tem cara que decidiu Copa do Mundo, tem cara que é principal jogador do seu país lá e é capitão do Real, Valverde, que jogou hoje de lateral também, jogou muito bem, mas assim, jogou de uma maneira desse que eu falei, solta, uma coisa leve, ia pela lateral, mas também flutuava pelo meio. Tanto que a jogada do primeiro gol é assim. Ele vai pela lateral, trabalha ali com o Mastantuono, e na hora de receber, ele estava dentro da área. Recebe do Mastantuono e dá assistência para o Mbappé, com menos de 5 minutos já abre o placar e já mostra mais ou menos para que lado esse jogo ia caminhar. Mônaco foi presa fácil na mão do Real Madrid. E eu acredito que o torcedor
Esse torcedor do Real Madrid, que é mais chato, é aquele torcedor que vai a qualquer um, não interessa quem seja, já vaiou o Vini agora, e ele sentiu muito, vaiou o Cristiano Ronaldo em outros tempos, e não perdoa ninguém. Então, assim, esse torcedor foi lá, apoiou, teve poucas vaias, mas teve, né? E viu o Real Madrid dar um show pra cima do Mônaco, não teve a mínima chance. Pogba estava fora, não jogou. Pelo lado do Real Madrid também teve algumas baixas, o Arnold, Rodrigo, o Brahim, que estava na Copa Africana, também não foi para a partida. E teve uma grata surpresa pelo lado direito, que foi o Mastantuono. Começou jogando bem a temporada lá com o Xabi Alonso, na Copa do Mundo de clubes, mas depois sofre uma lesão, acaba decaindo, mas agora voltou num ótimo nível. Trabalhou muito bem ali pela lateral com o Valverde e teve também a sua chance e fez o seu gol com assistência de Vinícius, que foi o homem do jogo. Mbappé começa ali, faz 2 gols, empolga, todos achavam que ele ia fazer um hat-trick, né? Porque, o cara, 25 minutos já tem 2 gols, tem mais 65 minutos, contando acréscimos para jogar. Era esperado um hat-trick, mas a verdade é que o Vinícius acaba roubando a cena. Ele dá assistência para Mbappé, dá assistência pro Mastantuono, faz o seu gol, e a UEFA contabilizou, tem o gol contra, ele toca para dentro da área e o Thilo Kehrer empurra para dentro do gol contra, só que a UEFA contabilizou essa assistência. É uma coisa maluca, né? Porque o gol contra com assistência é complicado de entender. Mas, enfim, 3 assistências, 1 gol, peça fundamental aí para essa vitória, e para essa vitória ser tão elástica, passou por Vinícius Júnior. Respondeu às críticas, foi muito defendido na coletiva de imprensa do pré-jogo pelo Mbappé, e ele demonstrou nessa partida, ele corroborou com o que disse o francês. Ele, com o mental no lugar, dando na sua melhor versão, o Real Madrid vai ter muito mais chance de ser campeão de algo, de fazer esses placares elásticos, e é uma condição de vitória a mais para o clube merengue, que vem muito dependente do Mbappé. O Mbappé nessa Champions League, ele chega a 11 gols em 6 jogos. Tá replicando aquela campanha do Cristiano Ronaldo em 15-16, exatamente 10 anos atrás. Claro, nesse novo formato da Champions, tem mais jogos, mas não dá para diminuir o que está fazendo o francês com a camisa do Real Madrid. No momento que é de crise, assim, é crise pro Real, é crise só pro Real Madrid, para poucos clubes do mundo isso é crise. Demitiu o treinador, um dos melhores jogadores vem em baixa. Na verdade, ali muita gente tinha respostas a dar, Bellingham, próprio Valverde, e todos jogaram muito bem, Valverde com assistência, Bellingham teve a sua oportunidade, fez o seu gol, lindo gol, tirando do goleiro também. Então, foi um jogo realmente para lavar a alma dos jogadores, e agora poder pensar com mais calma na sequência da temporada. Porque o Barcelona tropeçou contra o Real Sociedad, perdeu, não conseguiu tomar muita distância do Real Madrid, então o Real segue na caça do Barcelona. No momento é o segundo colocado dessa fase de Liga da Champions, fica só atrás do Arsenal, que também venceu hoje. O Bayern tem o seu jogo a disputar amanhã, mas no momento é o segundo colocado de ambas as principais competições. A Copa do Rei, claro, ninguém quer ser eliminado, o Real Madrid não joga para perder, mas é uma competição que não tem tanta relevância pro clube. Eles levam ali time misto, muitos jovens. Eu acho que o Arbeloa sentiu falta do Endrick nessa partida contra o Albacete. O brasileiro que fez tão bons jogos na temporada passada na Copa do Rei, foi o artilheiro do Real Madrid. Com certeza, se não tivesse sido dispensado, descartado,
teria sido de grande valia para essa partida e talvez, quem sabe, livraria o Real Madrid desse vexame, que é cair para um time da terceira divisão. Por mais que seja com time reserva, time misto, não interessa. Não pode cair para um time desse. E enquanto isso, o brasileiro está lá no Lyon, desfilando seu bom futebol. Assim, a troca do Endrick pelo Gonzalo Garcia, ela é meio... Eu acho que é desproporcional, porque o espanhol é um bom fazedor de gols, é um bom jogador, enquanto o Endrick é um cara diferenciado. É um cara que joga com muita raça, tem futebol, tem muita bola no pé e além de tudo, ele é esse fazedor de gols. Ele recebe a camisa 9 do Real Madrid, tudo indica que seria uma temporada ali de mais minutos, ele podendo fazer até o lado direito, mas acabou o Xabi Alonso optando por Mastantuono, até deixou o Rodrigo no banco, porque o brasileiro também não queria jogar naquela posição, mas com certeza o Arbeloa sentiu falta desse camisa 9 do Real Madrid, que fez tanta diferença na Copa do Rei da temporada passada. O Mônaco, por sua vez, já não vive uma grande fase na Liga Francesa. Nas últimas 8 partidas, perdeu 7. A que venceu, por acaso do destino, foi contra o PSG. Mas o clube não vem num bom momento, encara o Real Madrid ali, toma essa sapatada, e o próximo adversário na Champions é a Juventus. Então, a perspectiva não é nada boa para o futuro do Mônaco nessa competição. No momento, ocupa a 20ª colocação. Realmente, Pogba, Ansu Fati e companhia não vão ter uma sequência de temporada fácil. A próxima partida do Real Madrid pela Champions é contra o Benfica e pode ser uma partida para consolidar as marcas já quebradas por Vinícius Júnior e por recordes que Mbappé vem perseguindo. O brasileiro se tornou o maior assistente da história do Real Madrid nessa competição, não é pouca coisa. Passa Cristiano Ronaldo e Karim Benzema, ambos com 27, ele chega a 29 e também se torna o segundo brasileiro com mais participações em gol na história da Champions, só fica atrás do Neymar. E pelo Kylian Mbappé, ele está com 11 gols em 6 partidas, então aí são 6 gols que separam ele do recorde máximo de gols marcados em uma mesma edição da Champions, e se ele fizer 7, ultrapassa essa marca que até então era visto como inalcançável, de Cristiano Ronaldo, o maior jogador da competição. Agora, com mais jogos, esses jogadores, fazedores de gols, Haaland, Mbappé, Harry Kane, eles vão ter diversas oportunidades para tentar quebrar esse recorde tão simbólico, tão relevante da história do futebol e da história dessa competição. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal que vem muito mais por aí. Um abraço e valeu!